Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais, estamos aqui, adivinha, na Curto Circuito. E nós estamos aqui, eu, Newton Braga e nosso querido Luiz Henrique, para falarmos sobre a educação no Brasil, da robótica, como também da mecatrônica, da eletrônica, né, Newton? Então, fica aqui com a gente, já deixa aí, curte o que a gente está deixando aqui para vocês e vem com a gente. Newton, gostaria de fazer uma pergunta para ti. Com a sua experiência, que você tem há anos de ensino de eletrônica, como é que foi desde a década de 70 até hoje a inserção do ensino da tecnologia? E se você pudesse enumerar os principais marcos para passar para a galera que está nos assistindo, quais foram? Estou na educação desde os 11 anos de idade. Isso aí vem da década do final de 60. Então eu tenho assim uma vivência dentro de escola, minha família é de educadores muito grande. E eu me preocupei desde aquela época em ensinar tecnologia. E a gente passou por muitas dificuldades, muitos marcos. Trabalhei em escolas de ensino por correspondência, trabalhei em escolas ensinando eletrônica diretamente a alunos de primeiro e segundo grau, isso desde os anos 70. E a gente vê diversos marcos. Eu sou do tempo em que eu comprava kits na Santa Efigênia de válvulas. Eu comprava chassis de válvulas, a gente tinha que fazer o furo no chassis usando vazadores. Eu acho que vocês nem sabem o que é um vazador, né? É uma ferramenta que você aperta hoje. Nós temos a impressora 3D que faz o chassis, né? Mas naquela época a gente fazia tudo isso manualmente. E nós estamos numa fase em que nós temos aí a chegada das impressoras 3D, estou no meio de um monte delas aqui funcionando. Nós temos a chegada da inteligência artificial, dos microcontroladores, do Wi-Fi e dispositivos controlados pelos celulares, inclusive, que podem ser aplicados com finalidade didática. E uma coisa que a gente se preocupa e que a gente está vendo é a dificuldade que a gente está tendo em inserir a tecnologia no ensino convencional, no ensino no nível médio, no ensino fundamental e também no ensino superior, convencendo os professores de que elas não são simplesmente uma diversão, uma recreação, um complemento, mas elas são muito mais que isso. A tecnologia pode ensinar e pode fixar o que foi ensinado de uma maneira mais firme. Você pode aprender a usar a tecnologia não apenas como um auxílio didático para a sua matéria, mas para ensinar algo mais que você só como professor não conseguiria. O ensino da tecnologia é uma ferramenta. E como a inteligência artificial chegando como um elemento a mais, hoje a inteligência artificial é uma ferramenta. Logo, logo ela vai se tornar um agente, um auxiliar do professor, analisando as necessidades do aluno e dirigindo para que ele aprenda a usar tecnologia de modo a aprender mais. Nós temos coisas fantásticas vindo e vocês precisam aproveitar isso. A evolução desde os anos 60 e 70, quando eu comecei, até hoje, ela é fantástica e cada vez mais rápida. Eu vou dar uma visão aqui, por favor. Meu começo profissional foi da reserva de mercado, né? Acho que muitos de vocês não conhecem aqui, onde a gente tinha uma dificuldade tremenda de ter acesso à tecnologia. Tá? Eu trabalhava num ambiente tecnológico, mas a dificuldade de comprar componentes, a dificuldade de ter informações de componentes, porque foi uma era pré-internet, né? Então a evolução foi fantástica nesse período. Tá? Então hoje você tem facilidade de compra de componentes, tem facilidade de informações dos componentes, de utilização, de troca de experiências, então tudo isso, a parte de troca de informações evoluiu muito. Você também sentiu isso aí, né, Renato, nessa parte de evolução? Sim, com certeza, e não é à toa que eu estou aqui, né? Eu vim buscar componentes aqui. Se eu precisar de componentes, é lógico, só chegar aqui, o pessoal atende muito bem. E assim, falando em termos de mercado, uma das evoluções que eu notei no meu dia a dia foi o surgimento da informática na minha época. E além da informática, quando os microcontroladores pingaram, ainda mais o Maker dos anos 90 está aqui para falar dos microcontroladores. Os microcontroladores deram uma guinada, tanto em Arduino, como RESP, como ESP, que isso mudou a eletrônica e facilitou muito a vida dos professores. Eu só não entendo hoje por que os professores não adentraram nisso, não pegaram essa tecnologia e aplicaram em sala de aula. E tá aí a nossa função.
Nós precisamos fazer isso, né, professor Newton? Normalmente, a gente vê que a evolução dos procedimentos didáticos, das teorias didáticas, ela é mais lenta que a evolução da tecnologia. Então, a gente tem um pouco de dificuldade em fazer com que os professores mudem, em que aqueles que dirigem os professores, os orientadores didáticos, eles mudem a cabeça dos professores para que eles não fiquem apenas num procedimento didático, mas que eles acompanhem a evolução. Isso é necessário, senão a gente fica para trás. A gente vê isso em países avançados, né? Por que a China está chegando a um grau de desenvolvimento tecnológico tão grande? As crianças, elas são obrigadas a aprender a tecnologia no estado da arte, no momento em que ela está. E os professores são obrigados a aprender a ensinar isso. A gente precisa aprender com o pessoal de fora, países como a Finlândia, países como a Coreia, eles têm essa visão de ensino um pouco diferente. Para eles, o ensino fundamental é o mais importante de todos, porque é lá que a gente começa. Na eletrônica, ela começa a tecnologia quando a gente aprende a usar o ferro de soldar, né? Mas a gente tem que seguir sempre em frente. Então, Luiz, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, que é um ponto até curioso para muitas pessoas que acompanham a MJ. Como a Mecatrônica Jovem surgiu? Qual foi o motivo? Bem, Mecatrônica Jovem a ideia foi o seguinte: o Newton, ele reeditou a eletrônica na revista que é a MCB Eletrônica, né? E eu vi aquilo lá e pensei, a gente fazia isso aí, a mecatrônica fácil, lá no passado, lá nos anos 2000, né? A gente fazia. Eu falei com o Renato, vamos fazer uma edição aí com poucos artigos aí, só para reviver aquele passado, né? E não é que isso aí aconteceu, nós já estamos na 21ª edição, virou um monstro, um monte de colaboradores do Brasil inteiro, um monte de gente vendo isso nas lives, participando do chat. Então foi isso, criou. Agora a Mecatrônica Jovem tem vida própria, não é mais pessoal, ela é de todos, né, que participam, né? Tipo, são os lojistas que dão apoio, são os fabricantes que dão apoio, tá? E os colaboradores, né? Tem muita gente colaborando aí e que proporciona chegar aonde está chegando aí, mas o Renato pode falar um pouquinho mais do encontro analógico aí da Mecatrônica Jovem. Então beleza, deixa eu contar. Dia 13 de setembro, Senai Anchieta, na Vila Mariana. Se você gosta de montar e desmontar coisas, quer saber como as coisas funcionam, ou se você é professor ou professora, quer aprender um pouco mais como ensinar robótica, eletrônica, tecnologia? Então anota aí na sua agenda. Encontramos todo mundo dia 13 de setembro, Senai Vila Mariana. Chama Senai Anchieta, mas fica no bairro de Vila Mariana. É entrada gratuita. Temos lá todo mundo demonstrando o que você montou, o que eu montei, o que o Luiz montou, o que o Newton montou. Então chega junto. Vamos lá bater um papo bem gostoso e aprender a ensinar tecnologia. E eu queria falar um pouquinho do que é o encontro virtual da Mecatrônica Jovem. De quarta e quinta-feira, nós nos encontramos para fazermos montagens ao vivo com o povo. Ou seja, o pessoal que está na tela, junto com o pessoal do chat, nós lançamos um desafio. Esse desafio é trabalhado durante 2 meses. Durante esses 2 meses, as pessoas vão trocando figurinhas, vão fazendo coisas, tendo dor de cabeça, dando defeito naquilo que a gente faz. E no final, quando o projeto está pronto, nós compilamos tudo. O Instituto Newton Sebraga tem a obrigação de trazer uma forma didática e produzimos a revista Mecatrônica Jovem, onde você, professor e professora, pode baixar e aplicar esse conhecimento ou baixar esse conceito na sua sala de aula. Você pode ensinar história, português, matemática, física, química, usando a tecnologia que nós desenvolvemos no dia a dia das nossas lives, que é de quarta e quinta-feira, das 8 às 9 da noite. Espero vocês lá, tá ok? Agora eu queria fazer uma pergunta, tanto para o Luiz, para o mestre, que eu gostaria de também dar minha opinião. Quais foram as influências que vocês tiveram para tornar a tecnologia o seu dia a dia? Olha, eu recebi muitas influências. Meu pai era professor de física, e ele gostava de tecnologia. Tanto que eu me chamo Newton. Se inspirou no Isaac Newton para isso, né? Para vocês terem uma ideia, né? E desde cedo sempre eu fui atrás de ciência, física, tecnologia. E a minha primeira inspiração veio de um livro que eu ganhei da minha tia, que chamava Experiências e Passatempos com Eletricidade.
Eu fiz todos os experimentos de lá e depois aperfeiçoei aquilo de tal maneira que a Revista Eletrônica Popular me deu uma seção na revista em que eu comecei a ensinar. Chamava-se Eletrônica para a Juventude. E eu vivia a vida inteira dentro de sala de aula, então não precisa dizer de onde que veio a minha influência, né, de ser professor. Eu fiz engenharia, estudei na Politécnica, mas a minha vocação foi fazer física para ensinar, dentro da carreira da física, a eletrônica. E é lógico que tive grandes influenciadores no passado, como Apollon Fanzeres ou Aquilino, que também é um grande amigo, e muitos outros, né? Um conselho que eu dou para vocês: inovar, estar sempre se atualizando, sempre procurando fazer coisas novas, sempre fazendo coisas, sempre criando alguma coisa. Essa é a saída se vocês querem ter sucesso na vida. Bem, uma grande influência que eu tive foram meus pais, né? Meu pai era ferramenteiro, ele cursou Senai. Os meus tios, que também cursaram Senai. Então, nessa área tecnológica, eu tive essa grande influência. Uma coisa que me influenciou muito também foi praticar aeromodelismo. Então, numa época difícil, onde não se conseguia comprar nada, mas a gente fazia aeromodelismo. E o que eu posso dizer que eu influenciei um pouquinho, que foi esse que o Renato fica falando, maker dos anos 90, né? Foi nos anos 90 que a gente, junto com o Newton, a gente trouxe tecnologia através de publicações como a Saber Eletrônica. Trouxemos microcontroladores acessível ao público em geral, porque antes era uma tecnologia muito restrita, de grandes dificuldades. Então, foi quando a gente trouxe e começou a escrever artigos do Basic Stamp, que era o vovô do Arduino, e foi que trouxe toda essa revolução tecnológica na área de microprocessadores, com essa acessibilidade. Eu tenho uma coisinha a mais para falar antes de encerrar. O Apollo, certo? Foi muito importante para mim, porque naquela época eu escrevia na revista eletrônica em Foco. E eu recebi o convite do consulado americano para assistir o lançamento na TV de circuito fechado aqui no consulado. Então eu tive a oportunidade, foram pouquíssimos os convidados que nos fecharam numa sala, uma televisão ainda em branco e preto, e nós vimos o lançamento da Apollo. Vimos o Armstrong pisar na Lua também, né, na transmissão, e eu vi diretamente na transmissão ao vivo naquela época. Isso me influenciou muito, porque uma das coisas que é da minha prática, que eu gosto, é a astronomia. Eu fiz o curso de astronomia na Universidade de São Paulo. Se eu não tivesse também mexendo com eletrônica, e hoje eu também mexo com outras coisas além da mecatrônica, eu também estaria mexendo mais com a astronomia também, né? As minhas influências, Newton Sebraga, fazia a manutenção de telex, tava lá as revistinhas dele, eu aprendi eletrônica com ele, muito grato, entre Beda Marques, Apollo Fanzeres, entre outros. Agora eu queria dar um conselho, colhe em mim, câmera, colhe em mim. Educadores, diretores, pelo amor de Deus, vocês sabem que os alunos levam o nome da sua instituição para fora, assim como todo mundo levou. Então, se você quer que sua instituição tenha um nome legal, dê aulas legais. E isso precisa o quê? Ter tecnologia, ter uma oficina maker. Fica a dica, tá ok? Antes de encerrar, gostaria de deixar um comunicado a você. Aqui embaixo, nas descrições, nós temos o link para o Instituto Newton Sebraga, para o Clube da Mecatrônica Jovem, para a loja Curto Circuito. E já que você vai descer, deixa o joinha. Se não tiver inscrito, se inscreva. E já deixa aí, ativa o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo, ok? Fomos! Tchau, pessoal! Tchau da quinta série aí!